capítulo 42, verso 7. Esse é um texto que eu gosto, costumo repetir ele muitas vezes lá em casa, porque é um texto de sabedoria. Diz assim o texto da palavra do Senhor: um abismo chama outro abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, te damos graças por essa noite, por poder orar, adorar, ofertar. Queremos agora ouvir a tua voz. Que o Senhor ministre mais uma vez aos nossos corações. Grato oramos no nome de Jesus. Amém. Um abismo chama outro abismo, quando concessões nos afastam da santidade. Eu quero conversar nessa noite com você, já que nós estamos na estação santificar. Eu quero conversar com você sobre quando um abismo chama outro abismo. Quando nós fazemos pequenas concessões na nossa vida que vão nos afastando da santidade e da santificação. A gente já vem pregando aqui na igreja que santidade é quando nós somos chamados para ser separados. E Deus deseja que todos nós sejamos santos. Sede santos porque eu sou. A Bíblia também diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então é um mandamento, é uma comissão para a igreja de Jesus que todos nós sejamos santificados. E nessa noite eu quero conversar com você sobre pequenas concessões que nós vamos fazendo. Vai entrando na nossa convivência, no nosso hábito, pequenas concessões que quando a gente vê, a gente já está afastado do propósito de Deus e da santidade. E para conversar sobre isso, eu quero trazer nessa noite a ideia de uma personagem bíblica, ou de um personagem bíblico muito importante, que é a Sansão. Com certeza você já ouviu falar a história de Sansão, já leu lá Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16, e se você não leu, você pode ler esses 4 capítulos na sua casa e aprender sobre a história de Sansão. Mas eu quero tirar algumas lições de como Sansão, ele foi dando passos de abismo a abismo, fazendo concessões até abrir mão da santidade. A Bíblia diz que a sua mãe era uma mulher estéril. A mãe de Sansão não poderia ter filhos, mas o anjo do Senhor a visita. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor faz uma promessa para aquela mulher: olha, Deus vai te dar um filho, e esse filho vai ser um homem separado para Deus. Ele vai ter o voto de Nazireu. O que era o voto de Nazireu? O voto de Nazireu era um voto de santificação. Um homem, ele era separado para Deus, segundo a lei do nazireato, ou dos nazireus, e ele não poderia raspar a sua cabeça, raspar a sua barba, nenhuma navalha poderia passar na sua cabeça ou na sua barba, ele não poderia beber nem um pouco de vinho, ele não poderia tocar em nenhum animal impuro, ele era totalmente santificado e consagrado a Deus. Quem foi o nazireu na Bíblia de exemplo? Samuel. Samuel, o profeta, ele era nazireu de nascença, e ele viveu toda a sua vida consagrado. Assim também Sansão. Só que a sua mãe não acreditou que Deus havia escolhido do ventre dela um homem para ser santificado. Ela duvida, e o anjo a visita outra vez, e agora com o seu marido, e o anjo do Senhor fala lá em Números, que aquele jovem, aquela criança seria santificada ao Senhor. Números não, Juízes, desculpa. Que aquela criança seria santificada ao Senhor. A partir daquele momento, Deus escolhe Sansão para viver em santificação, viver em consagração, para ser cheio do Espírito. E a Bíblia diz: Deus escolheu esse jovem para libertar o meu povo da mão dos filisteus. Sempre que Deus quer santificar a nossa vida, sempre que Deus quer nos reservar, nos santificar, é para um propósito. A santificação é para louvor do nome do Senhor. A santificação é para que o mundo veja Cristo em nós. A santificação é para que Deus nos use para libertar outros do pecado. Sansão, ele vivia num contexto histórico onde ele iria lutar contra os filisteus. Mas numa figura tipológica,
numa figura explicativa para o Novo Testamento, eu e você, nós somos santificados pelo Espírito Santo, separados pelo Espírito Santo para lutar guerras espirituais, para lutar batalhas espirituais e para levar a libertação do Senhor aonde nós chegarmos. Esses são aqueles que são santificados, esses são aqueles que são separados pelo Senhor, e você e eu, nós somos separados. Só que Sansão, ele resolve começar a fazer pequenas concessões na sua vida de santificação. A primeira concessão que Sansão faz ele começa a negligenciar o chamado à santificação. Ele começa a relativizar. Eu quero lembrar uma passagem com você, que é a passagem lá do Jardim do Éden. Quando a serpente ela entra no Jardim do Éden, ela não fala para a mulher: olha, Deus mentiu para você. A serpente, quando ela entra no Jardim do Éden, ela não diz assim: olha, Deus é mentiroso, Deus não gosta de você. Não. A serpente, quando ela entra no Jardim do Éden, e ela vai falar aos ouvidos da mulher, ela fala uma coisa que se chama relativismo. Ela fala assim: será que foi assim mesmo que Deus disse? É a pergunta da serpente para a mulher. E quando o diabo quer que eu e você nos afastemos da presença de Deus, a primeira coisa que ele faz não é confrontar a sua fé, não é chamar o teu Deus de mentiroso, não é dizer: olha, isso tudo não vai se cumprir, não. A primeira coisa que o diabo faz é relativizar o chamado e a vocação de Deus na nossa vida. É por isso que a serpente vira para Eva e diz assim: será que é assim mesmo? Meu Deus do céu, está espiritual esse negócio. É batalha espiritual. Deixa eu voltar a falar com o microfone. O Sansão, ele não estava entendendo isso. Vamos orar mais. Posso continuar aqui ou não? Amém? O Sansão, ele não estava entendendo isso. Só que o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus no seu próprio corpo. O que Deus está falando aqui nessa noite? Eu e você, na nossa integralidade, nós fomos vocacionados por Deus. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito servem para o propósito da santificação. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito não são descartáveis. Deus nos santifica para a gente santificar todo lugar que nós chegarmos. E a serpente quer que eu e você abramos mão da santificação, relativizemos a palavra, nos abrimos mão da santidade de Deus. Para quê? Para que a gente comece a aceitar pequenas concessões de pecados, e quando a gente se pegar, nós já estamos distantes da presença do Senhor.
Então a primeira coisa que o pecado fará na minha e na sua vida, meu irmão, eu peço a sua atenção, desconecta do problema do som, atenção para o que Deus está te falando nessa noite. A primeira coisa que o diabo vai fazer contra você, meu irmão, não é te tirar da igreja, não é falar mal da Bíblia. A primeira coisa que o diabo vai fazer é fazer você relativizar a vontade de Deus, a fazer pequenas concessões como Sansão. E quando eu e você nos dermos conta, nós já estamos afastados da santidade. Por isso, não relativize o propósito de Deus na sua vida. Por isso, não abra mão da santificação, não abra mão da promessa, não abra mão do chamado. Creia até o final, mesmo que você tenha que ser chamado de fanático, mesmo que as pessoas riam, façam sorriso de você, ou façam chacota de você, ou debochem de você, acreditem até o final, porque como diz as Escrituras, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode dizer amém por isso? A segunda coisa que o microfone não vai me impedir de falar nessa noite é que pequenas concessões constroem grandes quedas. Vou repetir. Pequenas concessões constroem grandes quedas. O nazireu, ele era um homem que não podia beber vinho, raspar a cabeça e a barba, e havia uma lei do Antigo Testamento que está lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3, depois você pode ler na sua casa, que dizia que os israelitas não poderiam se casar com mulheres de outros povos. Aí alguém poderia falar assim, nossa pastor, que xenofóbico, sei lá, alguma coisa assim. Não, meu irmão, não tem nada a ver com isso. Eles não poderiam se misturar, porque quando você casava com mulheres de outras tribos, de outros povos, você se misturava com os deuses pagãos. É por isso que Paulo vai falar em Coríntios, que comunhão há a luz com as trevas, que comunhão há os vasos de honra com os vasos de desonra. Não se junteis em julgo desigual. Sansão, depois você pode ler na sua casa, a primeira coisa que ele faz é casar com uma mulher filisteia. A segunda coisa que Sansão vai fazer é se deitar com uma prostituta em Gaza. E a terceira coisa que Sansão vai fazer é se apaixonar por Dalila. Pequenas concessões, grandes quedas. Primeiro ele se mistura com uma mulher filisteia e casa com ela. E é muito interessante, quem é filho aqui de pais vivos ainda? Levanta a mão. Quem aqui mora com seus pais ainda, ou mora perto dos seus pais? Levanta a sua mão, por gentileza. Coisa boa é conselho de pai e mãe, não é verdade? Os papais agora estão adorando o que eu estou falando aqui. Quando Sansão casa com a mulher filisteia, a Bíblia diz que o pai e a mãe de Sansão falam assim, não faça isso, porque você vai se destruir. Mas a verdade é que quando a gente é orgulhoso, nós somos o dono da razão. É ou não é verdade? E que quando a gente quer se afastar do pecado, a gente é cheio de si, é ou não é verdade? É interessante que ele casa com a filisteia, abrindo mão do conselho dos pais. A segunda coisa que ele faz, André, é se deitar com uma prostituta em Gaza, e a Bíblia diz que Sansão participa de uma festa, e naquela festa, que era a festa dos filisteus, havia vinho. O que Sansão não poderia tocar? No vinho. Sansão participa de lugares aonde um homem santo não deveria estar. Sansão, ele começa a fazer pequenas concessões que vão trazendo grandes quedas para ele, como diz Salmos 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Sansão não deveria casar com uma mulher estrangeira, casou. Sansão não deveria se deitar com uma prostituta, se deitou e foi numa festa onde tinha vinho e ele não poderia beber. Ele vai abrindo mão das leis de Deus, ele vai abrindo mão da vontade de Deus, e quando ele se dá conta, ele está distante da presença de Deus. E é assim que o diabo faz na nossa vida, é assim que o pecado faz para nos tirar da santificação. Primeiro ele faz o famoso, não tem nada a ver, é só um gole, é só um trago, é só abrir mão de ir para a igreja, é só não se misturar com esses crentes. Sabe o que eu gosto, Rodrigo? Vou até beber uma água para contar essa história. Sabe o que eu mais gosto?
Quando a pessoa, para justificar que não vem à igreja, coloca problema e culpa na igreja. Ah, não, porque aquele pastor lá eu não gosto dele. Ah, o outro pastor também não gosto dele. Não, porque naquela igreja lá só tem fofoqueiro. Naquela igreja lá todo mundo fala da vida de todo mundo. Meu irmão, se você está aqui na terra, é porque tu é ruim igual eu. É ou não é verdade? Tu tem que se santificar igual eu. Aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Todos homens e mulheres levados à santificação pela graça do Espírito Santo e da palavra de Deus. Nós não estamos aqui porque nós somos bons, nós somos capazes. Certa vez eu convidei um seminarista para pregar aqui, e aí o seminarista disse para mim, ainda está aqui nessa igreja, não vou falar o nome dele não. O seminarista disse assim para mim lá no gabinete: pastor, eu não sou digno de subir no púlpito para pregar, Samuel. Ele me falou. E eu falei para ele: deixa eu te contar um segredo, eu também não. E a gente conversou ali, uma conversa muito boa, sabe, Sinésio? E eu falei para ele: ninguém sobe aqui porque é digno. Ninguém está aqui porque é digno. Todos nós fomos lavados e regenerados pelo sangue de Cristo Jesus, derramado no Calvário. Oh, glória a Jesus! Se nós estamos aqui adorando, dizendo aleluia, levantando as nossas mãos, é a graça de Deus sobre nós, é o favor imerecido de todos nós. E aí sabe o que o diabo ele faz? Ele te afasta da fogueira. Quando você chegar na sua casa, leia 1 Pedro, capítulo 5. Depois lá do versículo 7 e 8, Paulo vai dizer o quê? O diabo está como um leão, andando ao derredor, rugindo a quem possa tragar, porque ele sabe que dentro da manada ele não pode entrar. Então ele ruge ao redor, para que se alguma ovelha ficar mais fraca, ele possa tragar. Quando você se afasta do corpo, quando você se afasta da igreja, você descumpre a palavra. Hebreus diz assim: não deixais de vos congregar como igreja, como é o costume de alguns. Quando nós fugimos da comunhão dos santos, quando deixamos de orar na igreja, quando deixamos de ter comunhão com os nossos irmãos, não é porque nós somos melhores, é porque a gente está se misturando com Gaza. É porque a gente está se tornando filisteu. Nós estamos fazendo pequenas concessões, e quando vê, o tempo que era de Deus é do mundo. O tempo que era de santificação é do pecado. E eu sei que falar de pecado desagrada. Eu sei que falar de santificação não é algo que enche a igreja, mas nessa noite o Senhor alerta a sua igreja: não faça pequenas concessões, busque a minha presença, tenha comunhão na minha casa, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Oh, glória a Jesus! O Sansão, ele começou a fazer pequenas concessões, e isso levou ele a grandes destruições. Primeiro ele desobedece pai e mãe para casar com uma filisteia. Depois ele desobedece a lei de Deus para se deitar com uma prostituta numa festa onde tinha vinho. Depois ele se encontra com Dalila, e ali é a destruição da sua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, cuidado com as pequenas concessões. Você pode não gostar de mim, você pode não gostar do pastor Abimael, pode não gostar do pastor Cláudio, do pastor Rodrigo, do pastor Elvis. Não é sobre isso. Aquele que ama você nessa noite, o Espírito Santo de Deus, te chama à santificação. Cuidado com as pequenas concessões. Começa lá no trabalho. Camarada está carente em casa, começa no trabalho de amizade com meninas. Daqui a pouco troca o WhatsApp, quando vê já está trocando nudes. Quando vê já está divorciado, destruiu o casamento. Estou falando loucura aqui? Eu não estou te chamando aqui para ser nenhum sequelado, enlouquecido e falar: não posso sair de dentro da igreja, não posso ir a um estádio de futebol, a um shopping com a minha filha. Em nome de Jesus, não é isso, meu irmão. Mas nessa noite Deus nos chama à santidade, e as pequenas concessões podem destruir todo o propósito de Deus na nossa vida. Mas aquele que é misericordioso, aquele que é compassivo, aquele que é todo amor, como nós cantamos aqui, Ele está aqui no meio de nós nessa noite.
nos chamando ao seu amor, nos chamando à sua graça. Você pode dizer amém por isso nessa noite? Terceiro ponto, brincar com o pecado leva à perda da presença. Brincar com o pecado leva à perda da presença de Deus. O que é que Davi deveria estar fazendo, irmãos? O que é que Davi deveria estar fazendo? Na guerra, lutando. Não é verdade, minha irmã? E onde ele estava? Todo mundo batalhando e ele em casa. Eu ouvi uma versão atualizada da Bíblia que ele estava soltando pipa na laje. Quem sabe, né? Só bobeira, né, Rodrigo? O que acontece? Como o Rodrigo falou hoje de manhã aqui, mente vazia. Deveria estar na guerra, deveria estar ocupado. Estava perdendo tempo. E obviamente aqui eu não estou condenando o descanso. Mas há tempo de descansar e há tempo de lutar. O povo estava na guerra, o rei deveria estar na guerra. Não é verdade? Ele está em casa, olha a mulher do próximo, cobiça, peca com a mulher, mata Urias, destrói a sua vida por completo. O que ele diz no Salmo 51? Senhor, contra ti somente pequei, não retires de mim o teu espírito. O que aconteceu com Saul, diferente de Davi? Pecou e se tornou orgulhoso. Levantou um poste ídolo para que o povo o homenageasse. Meu irmão, em nome de Jesus, brincar com o pecado leva à perda da presença. Sansão, e você vai ler essa história na sua casa, a Bíblia diz que ele estava caminhando certa vez e veio um leão ao seu encontro. André, é muito interessante. A Bíblia diz que Sansão pegou aquele leão e o rasgou no meio. E foi embora andando. Só que depois de algum tempo, quando ele estava voltando, ele encontrou um mel dentro daquele leão. O que o Sansão não poderia fazer como nazireu? Tocar em cadáver, em defunto. E o que a Bíblia diz que ele faz? Ele pega aquele leão com aquele mel e ele come aquele mel. Sansão começa a brincar com o pecado. Homem casado não tem por que ficar de conversa com mulheres além da sua. Mulher casada não tem por que ficar de conversinha com homens alheios. São pequenas brincadeiras que a gente vai fazendo na nossa vida, que quando vê, a gente já está envolvido com o erro. Sansão não poderia casar com mulher estrangeira, casou. Não poderia se deitar com prostituta, se deitou. Não poderia beber vinho, foi a uma festa onde tinha vinho. Não poderia tocar no morto, tocou no morto. Sansão vai aceitando abismos entrando na sua vida. Sansão vai se afundando em pecado. Sansão vai fazendo concessões e quando ele se dá conta, o pecado já destruiu o seu chamado, a sua vocação e a presença de Deus na vida dele. Meu irmão, o pecado, ele nunca vem, ou o diabo, ele nunca vem como um ser monstruoso. E eu sei que tem crente que tem medo do diabo, é ou não é verdade? Já citei algumas vezes aqui, tem gente que quando vai falar o nome do diabo, fala até baixo, né? Fala baixo o nome dele, porque vai que ele aparece, não é verdade? O diabo, coisa ruim, não é assim? Bate 3 vezes, não é verdade? Tem crente que faz isso, que eu sei. Não, isso é outra religião. Confundi, deixa eu beber uma água. Culpa do Mateus que me ensinou isso. Mas tem crente que é assim. Eu sou crente em Jesus, copo d'água em cima da televisão, não é verdade? Só que agora é de LED, nem cabe, o copo cai. Não é verdade? A gente vai, né? A gente vai misturando a fé, é a arca da aliança, é o quipá na cabeça, é um monte de coisa que não é verdade? Não tem nada a ver com o cristianismo. Paulo já falou, para de ser judeu, e a gente continua sendo judeu. A gente pensa que o diabo, para nos destruir, vai aparecer como um grande demônio de chifres, cuspindo fogo. Não. Ele aparece naquilo que é aprazível aos olhos, naquilo que é bom de se experimentar.
Eu já contei aqui, tem muito tempo, vale rememorar essa história. Você conhece, Rodrigo, a história de Santo Antão? Vou contar para vocês. Santo Antão, como diz o nome, ele era um santo da igreja. Um monge, vivia em cavernas, um homem, sabe, Cleber, aqueles fora da curva, um homem que orava, que buscava Deus, e vivia em cavernas, longe do pecado. Certa vez o diabo apareceu dentro da caverna de Mar, e falou para ele, toma, Antão, as melhores mulheres do mundo. E ele falou, para trás de mim, Satanás, e as mulheres foram embora. Certa vez o diabo aparece de novo na caverna e fala assim, eu sei que você é homem de Deus, está jejuando, mas toma aqui essa mesa cheia dos melhores alimentos. Sabe aquele frango assado no domingo, que eu falei que ia comer? Eu comi hoje de manhã, graças a Deus. Só que eu comi às custas do meu sogro, que é melhor ainda, graças a Deus. Ali minha cunhada, recebi o chamado, vem almoçar aqui. Eu falei, é agora, Senhor, obrigado. Tu és fiel, Senhor. E aí, meu irmão, isso não tem nada a ver com a história de Antão. Ele tinha as melhores mesas lá. E ele jejuando não tomou nenhuma daquelas comidas. A história conta, e é uma história semi-verídica, a história conta que o diabo chegou para ele e falou assim, vejo que tu és um homem santo, vejo que tu és um homem diferente. É impossível tentar você e destruir a tua fé. Eu desisto de você, eu abandono você para que você viva aí como um homem santo. Naquela hora o diabo virou as costas e ia saindo da caverna. Antão então ajoelha e diz assim, obrigado, Senhor, porque eu sou um homem santo. Eu não peco, eu não sou fácil de cair. Eu sou diferente, eu sou acima da média. A história conta que naquele momento o diabo, ouvindo que ele orou, virou as costas e falou, já sei onde te tentar. Porque em algum momento ou em alguma área da nossa vida, todos nós seremos tentados, nem que seja no orgulho. Mesmo que seja, e eu me sentir mais crente ou melhor do que o meu irmão, porque eu leio mais a Bíblia, eu oro mais. A vaidade, o orgulho entra no nosso coração e vai contaminando o nosso relacionamento com Deus. Pastor, o que é um ídolo? Nós pensamos que um ídolo é uma imagem de escultura. Um ídolo é tudo aquilo que fica entre eu e a minha comunhão com Deus. Tudo que impede a minha adoração para Deus. Se eu coloco alguma coisa no meio daquele caminho, aquilo é um ídolo. E muitas vezes o ídolo é o meu coração, é a minha intelectualidade, é a minha erudição, é o meu conhecimento profundo teológico. Irmãos, eu vou te falar para vocês, eu conheço teólogo, e eu não sou teólogo. Eu conheci uns teólogos bons aí, os caras que viajam o mundo todo. Teólogo é uma coisa fora da curva. Porque às vezes, André, o conhecimento inunda o nosso coração de vaidade. Sansão, ele era tão bom, tão poderoso, você vai ler na sua casa, que ele come o mel do leão morto, ele toca e desobedece a Deus, e ele ainda debocha dos filisteus. E ele fica fazendo, Júnior, pergunta para eles, o que é forte, o que é doce? Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado cega a vida do crente. E aí nós chegamos no quarto e no último tópico. O pecado vai nos levar a viver consequências difíceis. A Bíblia diz, e você já conhece essa história, que Dalila começa a perguntar para Sansão, Sansão, o que tira a sua força? Ah, se me amarrar com cordas que nunca foram usadas, se fizerem tranças na minha cabeça, até que em determinado momento ele fala, se passar navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. E a Bíblia diz que quando eles cortam o cabelo de Sansão, a presença do Espírito Santo sai de dentro de Sansão. Ouça isso, eu preciso da sua atenção agora. Sansão não caiu quando ele contou para Dalila onde estava a sua força. Olhe aqui para mim, por gentileza, e preste atenção nisso. Sansão não começou a sua queda, o seu distanciamento da santificação e da santidade,
ou a sua perda de propósito, quando Dalila ou os filisteus cortaram as suas tranças, não. Tudo começou quando ele casou com a filisteia, quando ele se deitou com a prostituta, quando ele comeu o mel que estava no cadáver do leão, porque as concessões lhe fizeram cair no pecado e na destruição. A Bíblia diz que naquele momento, os filisteus vieram sobre Sansão, furaram seus olhos, o pregaram no templo de Dagon, e Sansão faz uma oração. Eu peço a sua atenção aqui, por gentileza. Sansão faz uma oração assim: Senhor, se puder me encher mais uma vez do teu espírito, para que eu possa destruir os teus inimigos. É verdade que Deus perdoou Sansão e encheu ele de volta do espírito, mas preste atenção nisso. A presença de Deus, que encheu Sansão e o fez derrubar o templo, não o livrou das consequências do pecado. Deus nos perdoa, Deus nos regenera, mas as consequências nós iremos enfrentar. A Bíblia diz que Sansão ficou cego, e isso é uma simbologia, ou uma tipologia, melhor dizendo, da cegueira espiritual que o diabo faz na nossa vida. Quando nós vamos aceitando o pecado, nós vamos ficando cegos. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz da glória de Deus. O diabo quer cegar você, meu irmão. O pecado vai cegar você e te afastar dos propósitos de Deus para a sua vida. Pastor, mas Deus perdoa, pastor, e Deus me perdoa. Sim, Deus me perdoa, por isso que eu prego aqui nessa noite. Deus perdoou você, amém ou não amém, igreja? Mas nós enfrentaremos as consequências das nossas escolhas. André, me ajuda a pregar aqui que eu já estou terminando. E sabe por que eu estou trazendo essa mensagem aqui para você nessa noite? Porque Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Vamos para o 8, olha o que diz esse texto. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Não espere a cegueira chegar na sua vida. Não espere você ter que perder a sua vida como Sansão perdeu naquele templo de Dagon. Ele fala ao jovem que estava próximo dele: me coloque entre as colunas. E a Bíblia diz que ele é colocado entre as duas colunas que sustentavam o templo, cego, sendo debochado, escarnecido. Você pode imaginar aquela cena: bebedeira, imundície, prostituição, deuses estranhos, e o homem de Deus, que era cheio do Espírito Santo, envergonhado, humilhado, caído, traído. Mas Sansão não foi traído por Dalila. Nós falamos isso, Dalila o traiu, não. Sansão que traiu o seu propósito. Sansão que fez pequenas concessões, foi aceitando passo a passo o pecado entrar na sua vida, e quando ele se deu conta, ele já estava num templo estranho, no meio de pessoas pagãs, cego e sendo envergonhado. Mas nessa noite, se Deus está nos trazendo essa mensagem, é porque Ele quer nos livrar da vergonha, Ele quer nos livrar da destruição. Eu não estou pregando esse sermão nessa noite para você, meu irmão, porque eu quero ver você destruído no pecado, ou porque eu quero que você seja uma pessoa que Deus rejeita, não, de maneira nenhuma. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus tem mais para nós, e essa é uma mensagem de despertamento nessa noite. Se Deus está nos despertando a santificação,
Se nós estamos numa estação chamada santificar, é porque Deus tem um propósito para essa igreja. Você pode dizer amém? Não se distraia nessa hora. Quem que estava semana passada aqui? Me ajuda aí, André, vamos lá. Quem estava semana passada aqui? O que nós vivemos aqui, Marilene, foi um avivamento de Deus. Conversões, adoração, aquilo é avivamento. Mas deixa eu falar uma coisa para a sua vida. Vem aqui comigo, não se distraia. Aquele extraordinário que nós vivemos semana passada pode se tornar o ordinário nessa igreja. Pode se tornar o habitual, é isso que eu estou te falando. Todo culto precisa ter conversão. Todo culto precisa ter quebrantamento. Eu não estou falando que todo culto tem que acabar 10 horas da noite, obviamente. São 8h30, eu já estou terminando. Mas todo culto, Júnior, tem que ter quebrantamento, adoração, almas se rendendo aos pés do Senhor. Pastor, e como nós alcançamos esse lugar? Santificação. Santificação. Se nós nos santificarmos hoje, o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Se nós buscarmos o propósito de Deus para a nossa vida, Deus tem mais para nós também pessoalmente. Ouça essa palavra do Senhor para você nessa noite. Deus não faz acepção de pessoas. Não tem ninguém aqui, nem online, que o Senhor rejeita. O Senhor nos chama nessa noite. O Senhor nos chama de volta. Como o pai do filho pródigo estava de braços abertos, nos encontra de braços abertos nessa noite. Um coração quebrantado e contrito não rejeitarás, ó Deus, oh aleluia. Deus não nos rejeita nessa noite, Deus nos chama a todos. Mas o pecado quer fazer de nós como Sansão. O pecado quer nos cegar, nos enfraquecer, nos levar para lugares que estão distantes da presença de Deus. O pecado quer fazer a gente ficar envergonhado. E você já reparou que quando a gente quer pecar, a gente sempre peca em oculto? Porque o pecado envergonha. E o Senhor diz nessa noite: cuidado com as pequenas concessões. Cuidado com um abismo que chama outro abismo, porque tem um propósito e uma vocação para cada um de vocês nessa noite. Eu e você somos Sansão, irmãos. Eu e você temos uma vocação e um chamado de Deus. Santificar não é sobre 3 meses. Santificar é sobre um estilo de vida. Você pode dizer amém? Fique de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite.
Salmos